7 décadas de história, 70 anos de lutas e conquistas. O Sindicato da Indústria do Trigo no Paraná comemora uma trajetória de muito trabalho, dedicação e comprometimento com o desenvolvimento da categoria que representa. Na sua visão, ao longo desses 70 anos, qual a importância do papel do sindicato na indústria? O sindicato ele é de extrema importância para a cadeia produtiva moageira. Nós temos uma importância muito grande perante a defender os interesses do Parque Moageiro Paranaense. O Parque Moageiro Paranaense responde a 30% de toda a farinha vendida no Brasil. Então a importância do sindicato, eu vejo que ele é estratégico para o Parque Moageiro Paranaense. Hoje nós somos empresas familiares, multinacionais, as cooperativas que cresceram tanto nesse segmento. Hoje as cooperativas têm uma importância e um percentual muito grande na moagem paranaense, e tudo isso o sindicato ajuda a também essa convergência entre interesses que são ao mesmo tempo que tem diferenças, existem uma convergência, e é onde essa convergência se encontra o sindicato. O sindicato ele tem uma visão muito mais ampla do que somente ficar buscando negociações salariais, que é importante para que o sindicato, é o papel do sindicato também, mas também defender os interesses do crescimento do Parque Moageiro Paranaense. Fazendo uma reflexão, quando a gente olha para os 70 anos de história do Sindicato do Trigo no Paraná, nós temos aí uma jornada que nos dá orgulho, né? É um sindicato importantíssimo. Hoje nós temos no Paraná o maior parque moageiro, somos o segundo maior produtor de trigo do Brasil e temos aí inúmeros moinhos de trigo no nosso estado. Nesses 70 anos tivemos várias fases e vários momentos da história do trigo no Brasil, no Paraná e no Brasil. Nesses 70 anos, principalmente defendendo os interesses do setor, ajudando a desenvolver o setor como um todo, pensando num segmento da indústria que é essencialmente importante, da indústria de ligação do agronegócio com o consumidor. Um papel muito importante. O sindicato ele aglutina e ele desenvolve ideias, e essas ideias são transformadas em ações. A partir de 1967, com as vistorias nos moinhos de trigo, determinada pelo decreto número 210 de 1967, os sindicatos passaram a ter uma grande importância porque eles foram convocados pelo governo federal para indicarem membros para acompanhar as vistorias nos moinhos. E, consequentemente, a partir daí, realmente, eles se tornaram sindicatos. O Paraná, por exemplo, estava sujeito às orientações que vinham de São Paulo. Então, o domínio paulista sobre o Sindicato Paraná era muito grande, e a razão pela qual, a partir de 67, 68, iniciamos um movimento, e esse movimento acabou sendo vencedor e praticamente profissionalizou o sindicato na luta para obter os direitos dos seus moinhos, né? Dos moinhos associados. Nos 70 anos de história do nosso sindicato, posso falar a partir de 1972, quando assumiu Nimar Barbosa Nicolau e eu fui seu colaborador. Nesses anos em que convivemos, Nimar, eu, Mário Venturelli, Romeu Macian, Paulo Kimmel, Décio Vergani, o sindicato viveu uma nova era, e nessa nova era, a principal causa que me deixa orgulhoso é que o nosso sindicato conseguiu conquistar a credibilidade junto ao Paraná, junto aos governantes paranaenses, a importantes lideranças sindicais, como, por exemplo, a Federação das Indústrias. O presidente Altavir Zaviolo participou muito de nossas conquistas, e
nós conseguimos angariar essa credibilidade graças ao trabalho em prol da coletividade paranaense e dos interesses da indústria moageira paranaense, sem nunca que interesses pessoais tivessem interferido nessa história. Caros moageiros, participo há mais de 50 anos das atividades do Sindicato do Trigo no estado do Paraná. A história desse sindicato é a somatória de muitas histórias dos moageiros do Paraná. Neste largo período que eu pude participar do trabalho e conquistas, tive a oportunidade de compartilhar ideias e experiências e conviver com grandes expressões da indústria moageira nacional. Todos grandes colaboradores do Sindicato do Trigo, e tenho enorme gratidão para com todos eles. Mas o ponto principal dessa representatividade, além da questão legal de trabalhista, legislação e tudo isso, acho que é a questão política, política no bom sentido, não política no contato com político, mas o institucional das empresas desse segmento. Até a própria representatividade nossa junto à Federação das Indústrias é muito importante porque é um sindicato de base estadual. E o principal ponto dos pleitos que a gente vem conseguindo e consegue negociar junto com o Estado, com o governo federal, com tudo o que acontece, é o ponto de que não adianta uma empresa, ela não consegue ter um ganho, ser uma empresa de sucesso num segmento que não é sucesso. Então, a gente como vida associativa, eu sempre tive muito esse conceito de que você tem que ter primeiro o teu segmento como um todo tendo sucesso e tendo uma boa rentabilidade e tendo um bom crescimento, para depois pensar no seu negócio. Então, eu considero que sindicatos e associações são a base para todas as indústrias crescerem e terem sucesso. Depois disso, você consegue ter daí as questões mais pessoais, mais profissionais e de eficiência de cada um. Uns podem ser melhores, outros podem ser piores, mas dificilmente você vai ter os extremos dentro do mesmo segmento. Então, para mim, nesses 70 anos de história do sindicato, o principal foi essa representatividade. A gente nunca perdeu esse foco dentro da associação, no sindicato, e sempre conseguiu atender os pleitos, né? e os anseios dos nossos associados. Conte sobre um momento marcante na história do sindicato. O sindicato é feito de vários momentos incríveis. Eu participei de muitos momentos assim que foram muito legais, eu até falo, porque eu convivo no sindicato desde de moleque, posso assim dizer, e vi meu avô, meus tios, o Dr. Mário, o Gucci, o meu Macian, sempre trabalhando e travando grandes batalhas aí com interesse diretamente ao setor. Isso que é muito importante. E um momento marcante para que eu entendo que assim dentro do nosso meio é a nossa união. A gente consegue construir uma união de diversos interesses, né? Porque como a gente tem vários tipos de construção de moinhos, de formas diferentes, de atuações diferentes, a gente consegue fazer com que esses moinhos sentem, conversem, convirjam e consigam construir realmente uma relação com o parque moageiro, uma qualidade única. E essa união é o que eu vejo e agradeço a todos tanto os associados, os conselheiros, os que participam, os fornecedores hoje, como o Moatrigo. Você vê que o Moatrigo traz todo esse ambiente também de fornecedores, que é um dos papéis do sindicato, é trazer também bons negócios para os nossos associados. O Moatrigo nasceu nesse ambiente e o Moatrigo está crescendo nesse ambiente. Então, eu acredito que o Moatrigo é um divisor também de águas na questão da nova construção do sindicato. Eu sou uma parte da geração nova, mas também estou construindo essa geração e estou também me preparando para a próxima geração chegar. E tomara que ela chegue com muita mais qualidade, que evolua mais nos nossos ambientes de negócio e que realmente essa união ela prevaleça. E o sindicato tem evoluído muito, né? Nos últimos anos eu vejo a presença mais ativa, promovendo relacionamento, network, entre outros moinhos. Então, os nossos encontros de café da manhã, café da tarde e agora, mais recentemente, o Moatrigo, que visa não só o network,
mas aproximar os diferentes moinhos em diferentes situações, com diferentes demandas, mas com algo fundamental em comum, que é a necessidade de se desenvolver, de estar ciente, de estar por dentro do que há de novo em termos de tecnologia, em termos de gestão, o que está acontecendo no mundo lá fora, o que a gente pode aproveitar e nos aprimorar aqui internamente. Então, essa promoção, essa união do setor, em que você trata os moinhos não como concorrentes, mas como competidores, saudáveis em busca do seu desenvolvimento e capacitação. A conquista mais importante foi ter conseguido por fim ao passeio do trigo, ao famoso passeio do trigo naquela época. O trigo era colhido no Paraná, era em parte moído no Paraná, o que sobrava desse trigo ia para São Paulo no lombo de caminhões, numa crise de petróleo sem precedentes na história recente brasileira. Isso causava muitas despesas e nós, com capacidade de moagem para moer o suficiente para abastecer o nosso estado internamente, não podíamos moer por causa do sistema legal vigente na época. Eu considero que essa foi a maior conquista que aconteceu para o nosso sindicato. Dentro da nossa associação, sempre teve, acho que em todos os períodos da história dela, desses 70 anos, sempre teve muitos momentos marcantes, sabe? Então, eu acho que é sensacional isso, né? Você pegar no início do sindicato, né? O Dr. Roland, o Dr. Mário, tinha uma participação muito forte do sindicato, as vitórias, os momentos que eles tiveram junto com os governos federais, na época de cota, na época do decreto 210, tudo isso foi sensacional, né? Passando depois pelo próprio fato do nosso presidente aqui, o Roland Guti, ter assumido a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, né? Mostrou que o Paraná tinha uma força muito grande, estava passando já a ser o primeiro estado moageiro do país, e isso foi valorizado, então para a gente foi um momento muito importante também. Tivemos também a parte um pouquinho na minha gestão, quando a gente lançou os panoramas do trigo no Paraná, que era uma coisa que quebrou um pouquinho os paradigmas da época de todas as associações e sindicatos, não só do Paraná, que a gente tinha muito esse conceito das associações esconderem seus dados. E o Paraná foi o primeiro a abrir seus dados, a levantar, primeiro de ter dados corretos. Fizeram um trabalho sensacional junto com a Federação das Indústrias, e a gente tinha dados concretos do nosso setor, levantados, apurados, entrevistados, e depois mais agora, nas novas gestões, os eventos que a gente iniciou aqui do Moatrigo, os eventos online e tudo isso também, eu acho que são marcantes, né? Acho que esse próprio evento que a gente está aqui agora é símbolo disso, né? Porque a quantidade de pessoas, a relevância que tomou é sensacional. Então dá para dizer que tem vários momentos marcantes. Marcos importantes nestes 70 anos foram, sem dúvida, em 1978, a conquista da Portaria 35, que propiciou o aumento da moagem a todos os moinhos do Paraná em cerca de 40%. E em 1990, o fim do monopólio da compra estatal, que possibilitou o incremento do número de moinhos e a moagem no Paraná, com números que beiram atualmente 3 milhões de toneladas ano. Que o sindicato realmente se transformou muito. O Sindicato do Trigo do Paraná, ele tem ocupado um papel importante nessa representação desse setor, não só no Paraná, mas no Brasil como um todo. O que a gente pode dizer que nos últimos anos, através de eventos, através de um reposicionamento do papel do sindicato, o Sindicato do Trigo do Paraná realmente tem tido um papel relevante em agregar valor ao setor, não só aos associados e apoiadores, mas a todo o setor, toda a cadeia. Então, desde a originação até a produção de sementes, a produção do grão em si, né, a agricultura, o agronegócio em si, e aí uma inter-relação também com outras unidades federativas, que a gente pode colocar aqui os nossos vizinhos, né, do sul, de São Paulo principalmente, mas de maneira geral
uma inter-relação com todos os sindicatos e entidades de outros estados do país, agregando muito valor nesse setor, transcendendo o segmento da indústria de moagem. Eu acho que esse é um papel realmente que foi naturalmente assumido, né, em cima do papel do Paraná em relação à produção não só de trigo, mas também a produção de farinha, né. É uma aptidão natural do Estado e o sindicato realmente tem se colocado num papel e numa posição de importância que reflete a importância econômica desse segmento na sociedade. A partir de 67, quando as vistorias nos moinhos de trigo de todo o país estavam em andamento, 68 terminaram, e aí começou, evidentemente, uma procura de novos horizontes, de novas aglutinações, e aí aconteceu um fato importante, que a partir do momento em que somente os moinhos registrados passaram a ter direito a uma cota de trigo, os não registrados, por diversos motivos, não tinham direito a essa cota. Eu acho que nesse momento nós tivemos um bom movimento no nosso sindicato e resolvemos criar uma independência do nosso sindicato. Então, o Paraná não abastecia, os moinhos do Paraná não abasteciam os seus moinhos. Pelo contrário, eles tinham a dependência dos moinhos de São Paulo. Então, em razão disso, nós começamos um trabalho no sindicato para mudar essa situação. E, a partir de 68, lutamos muito e somente fomos conseguir em 1975, 76. Aí preparamos uma minuta de portaria outorgando aos moinhos do Paraná cotas extras de trigo e cota extra da cota extra. Isso aproveitou a todos os moinhos associados proporcionalmente ao seu tamanho. Foi uma liberdade, quer dizer, uma libertação das regras que existiam antes. E o general Geisel, ele, no dia do discurso, na reinauguração do Teatro Guaíra, em Curitiba, ele fez o discurso e como nós tínhamos entregue um documento para o governador para ser assinado, o governador levou no bolso e, não terminado o discurso, ele retirou do bolso e entregou para o Geisel. Essa é a principal reivindicação do Estado do Paraná no momento. Geisel nem leu, pediu para o governador ficar de costa, pegou a caneta, colocou o papel nas costas do governador e assinou "Cumpra-se". Com isso, depois, no dia seguinte, fomos convocados pelo governador. O governador nos entregou esse documento assinado pelo presidente Geisel e agora é com vocês. Aí fomos para o Rio de Janeiro entregar para as autoridades e que o presidente determinou que fosse feito dessa maneira. E, graças a Deus, o Paraná tem uma redenção, quer dizer, se tornou um novo estado com relação à indústria moageira. Como você vê a evolução do sindicato nos últimos anos para atender às demandas do setor? Com a chegada da pandemia, o sindicato agilmente adaptou-se e soube se utilizar da tecnologia disponível para continuar próximo aos seus associados, com reuniões não presenciais via web, seminários e workshops. O sindicato evoluiu muito, isso está muito presente nos últimos anos, a evolução do papel e como o sindicato se enxerga e o papel que ele vem ocupando de maneira coordenada com outras entidades do setor. A gente pode dizer que de uma atuação praticamente nacional, muito mais do que dentro do estado do Paraná, uma atuação do sindicato dentro da região e dentro do segmento de moagem do Brasil como um todo, né, principalmente com os nossos vizinhos aqui
do Sul e do Estado de São Paulo. Também na questão de desenvolvimento técnico, né? O desenvolvimento técnico industrial, seja o desenvolvimento técnico da gestão, né? E nesse ano, com relação ao Moatrigo, estamos abordando exatamente isso, né? Em cima da gestão das empresas, buscando a perenidade das empresas de moagem do Paraná. E esse é um papel fundamental que o sindicato vem entregando para o setor, além dos seus associados. Primeiro que a gente foi profissionalizando ele cada vez mais, com pessoas capacitadas a serviço, terceirizadas ou próprias, e cada vez mais profissional. E isso se fez super necessário por causa do momento que vivia o nosso segmento. Então, se a gente começou com uma associação, que eu lembro que eram empresas menores, familiares, era uma relação diferente. E foi passando toda essa evolução do sindicato, foram tendo diversos tipos de players nesse setor. Então, hoje nós temos cooperativas, temos grandes multinacionais, temos empresas que são nacionalmente super conhecidas. Então, passou a ser uma coisa muito mais difícil de ser controlada. Não era mais aquela confraria de amigos. Passou a ter, obrigatoriamente, a ter um cunho muito mais profissional. Então, considero essa evolução do sindicato sensacional, que ele soube se reinventar, né, e começou dos períodos que defendia muito um interesse específico, que era comum a todos, e ele soube se reinventar e defender interesses que são distintos, por diversos perfis de empresas diferentes. Algo relevante para destacarmos é o tema central do Moatrigo 2023, Gestão 5.0. Eu acredito que aí o sindicato está fazendo algo disruptivo, que é falar sobre gestão. Algo que antigamente poderia ser visto como um tabu, né? Quando cada empresa tem ali o seu segredo industrial, o seu segredo de gestão. E que na verdade o que a gente quer é abrir a todos para essa discussão, o que são as melhores práticas de gestão, aonde a gente pode crescer mais, ganhar mais competitividade, obter melhores resultados, melhorar a margem de contribuição. Então são tantas ideias e práticas que outras empresas de diferentes setores hoje estão colocando no seu dia a dia e na sua rotina, que a gente também quer contribuir para que nossos associados também comecem a trabalhar nesse sentido. Nos últimos anos, o nosso sindicato teve uma renovação muito salutar. E agora o sindicato modernizou-se. Ele está com uma atuação dinâmica. Ele faz muitos eventos importantíssimos, não só para o Paraná, mas eu vejo que isso contribui para a indústria moageira brasileira de uma maneira muito significativa. E a atuação que vem sendo imprimida por esses jovens presidentes e empreendedores são um orgulho para os que já presidiram esse sindicato. Para mim, o ponto marcante dos últimos anos foi a criação do Moatrigo no Paraná, com esses jovens valentes, Daniel Kimmel, Paloma e companheiros. Para mim foi a redenção do sindicato, porque o sindicato passou a comandar um diálogo e trazendo mais os moinhos aceitando os convites e participando, aprendendo e se instruindo, e começaram a crescer, fazendo novos investimentos, e hoje o nosso setor é um setor consolidado. Eu acho que se o Moatrigo, que é um sucesso, contar com o apoio inconteste do Sindicato do Rio Grande do Sul e do Sindicato de Santa Catarina, que já apoiam informalmente, mas se formalizarem esse apoio, seria muito importante e o setor se desenvolveria muito mais. Quais os principais desafios que o sindicato tem para o futuro? Eu vejo o futuro do sindicato, e não só o sindicato, o futuro dos moinhos.
Hoje a gente está discutindo aqui gestão 5.0, falar sobre aprimoramento de operação. Vocês imaginam o quanto isso reflete na ponta, o quanto reflete para o consumidor final? Os moinhos estão super preocupados hoje em diversas pontas da cadeia produtiva moageira. A gente hoje está muito preocupado com o campo, onde as variedades de trigo têm que estar bem selecionadas para a gente consiga chegar em nossos moinhos com uma qualidade de produto que o consumidor final realmente seja atendido. Eu acho que o foco nosso, e sempre foi logicamente, mas o foco nosso é um crescimento na visão que o consumidor está buscando. Nós temos muitos desafios pela frente, mas eu vejo que a gente está num bom caminho e que a tecnologia embarcada, mais uma boa gestão, faz com que a gente tenha muitos anos de sucesso. Eu vejo que o Sindicato do Trigo tem muitos desafios para o futuro. Então a gente tem aí uma demanda por trigo, por variedades adequadas à nossa qualidade, às demandas do consumidor, a promoção desse plantio para a gente buscar aí uma autossustentabilidade, também a questão das armazenagens, da segregação dessa matéria-prima, o abastecimento das indústrias e que essas indústrias cresçam de forma sustentável, né? Não pensem apenas no hoje ou no amanhã, mas pensem aí numa longevidade. Esse é o principal objetivo do sindicato, acredito eu, nos próximos anos, para a gente manter o setor cada vez mais unido, cada vez mais próspero, em busca de novos horizontes. Chama atenção em dois pontos fundamentais com relação principalmente à questão tributária, né, a reforma tributária, a importância do setor trigo como soberania nacional, como parte de alavancagem de receitas para o Brasil, mas também na questão de oferecer cada vez mais competitivamente o alimento para o povo brasileiro. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto também com relação à infraestrutura de transporte, onde a gente sabe que o Brasil tem um custo de transporte bastante caro, de forma a tornar competitivo esse mercado também para exportação não só de trigo, mas de farinhas e com certeza alimentos panificados para o mundo, né? Nós temos excelentes exemplos no Paraná da verticalização e da agregação de valor em outras bases alimentares, a carne, por exemplo, né? Tanto suíno quanto frango, quanto peixe, o complexo soja também, e milho, tem uma competitividade natural aqui no estado do Paraná, e o trigo pode e deve seguir esses exemplos de forma a ser competitivo no cultivo do trigo, exportar trigo para outras unidades federativas, mas também, além disso, exportar farinha e exportar produtos panificados. Para o futuro, creio na continuidade deste bom trabalho que vem sendo desenvolvido, com especial atenção à iminente autossuficiência de trigo para o consumo brasileiro e no polêmico trigo geneticamente modificado. Imagino que o futuro, o sindicato vai ter um papel muito importante e quando ele começar a executar esse papel, pode colidir com interesses que não são interesses do país, mas que eu acho muito importante que isso seja enfrentado, porque verdadeiramente é um problema que divide o país. Hoje o país é dividido em regiões e essas regiões têm divisão de moinhos ligados juntos em determinada região, e esses moinhos, pela legislação estadual, eles conseguem convencer seus governadores a fazer uma legislação que proteja seu comércio, que proteja a sua indústria. E isto impede que os outros moinhos possam vender, comercializar nessas regiões. E outras distorções que existem, são grandes distorções também, que precisam ser enfrentadas. E o futuro reserva essa missão não muito fácil, mas que com luta se conseguirá resolver.
Daí porque o sindicato recentemente teve sucessos estrondosos com relação à legislação do ICMS. E o sindicato conseguiu vitórias, reconhecimento do direito de se acreditar dos impostos pagos. E isto, para nós, foi um reconhecimento muito importante. Com os consumidores de nossos produtos cada vez mais exigentes, é necessário que as atualizações tecnológicas se deem em todos os campos. E o sindicato atuou nisso e deve continuar atuando muito, começando em incentivar, como sempre incentivou, o plantio do trigo, novas variedades de trigo, variedades resistentes aos fenômenos naturais e variedades que atendam às exigências dos consumidores. Que os moinhos mantenham-se tecnologicamente atuais e sempre melhorando a parte de moagem do trigo, melhores tecnologicamente equipados possíveis. O nosso futuro, eu acho que o sindicato continua tendo grandes desafios, né? O nosso setor continua numa evolução, essa evolução que a gente citou há pouco, ela continua acontecendo. Você vê hoje já práticas de gestão muito mais eficientes, não é mais só a discussão que a gente tinha antigamente de moagem, de maquinário, de extração. Hoje a gestão é primordial, né? Você vê no nosso segmento antes era focado quase só no trigo paranaense, então a gente tinha uma atenção muito grande por que acontecia nesse segmento, mas hoje tem o Brasil praticamente todo interligado, sem grandes diferenças de preço, o que é uma coisa correta. Um crescimento muito grande da triticultura nacional, foi uma das coisas que a gente procurou incentivar, e o Brasil finalmente quase sendo autossuficiente em trigo, provavelmente vai ser num futuro próximo. Então, para o sindicato, para a associação Sindicato do Paraná, que é o maior, historicamente, o maior produtor de trigo, o maior produtor de farinhas de trigo, fica mais importante ainda esses desafios, né? Hoje o Rio Grande do Sul exporta trigo, isso passou a ser um fato já consolidado no mercado. Então dá para a gente dizer que o trigo em grão, que sempre foi o nosso grande negócio, nosso grande mote para os moinhos do Paraná, ele passou a ser, vamos dizer, internacionalizado. Hoje dá para a gente falar que o trigo paranaense, pelo que acontece no Brasil e no mundo, ele é um item único no mercado internacional. Então ele vai sofrer todas as nuances que aconteceram no mercado internacional. Então, com o crescimento do mercado do trigo no Brasil, da triticultura e a exportação, os moinhos de trigo e, consequentemente, suas associações vão ter que ser cada vez mais profissionais, vão ter mais desafios, porque vão ter que entender o mundo agora, não é mais o seu estado ou alguma coisa do Brasil, é o mundo. Então os desafios serão muito maiores. Mas eu tenho certeza que com as gerações que estão vindo, com a turma nossa, vamos dizer, que está nas empresas do Paraná, tem potencial de sobra para absorver isso e vencer todos os desafios que podem ocorrer daqui para frente. Eu gostaria de agradecer a todos, nós aqui associados, conselheiros, fornecedores, autoridades, que estão aqui hoje no Moatrigo, discutindo qual o futuro que nós queremos para o nosso parque moageiro paranaense. Muito obrigado e até 2024. Desde sua fundação, o sindicato tem lutado continuamente pelos interesses da indústria do trigo. Ao longo desses 70 anos, muitas foram as batalhas travadas, mas todas que foram vencidas são graças à união e à força do sindicato, com uma atuação incansável na promoção e desenvolvimento da indústria moageira, assim como o fortalecimento desta entidade como legítima representante do setor. E hoje, olhando para trás, podemos afirmar com orgulho que todas as conquistas alcançadas são fruto de um trabalho sério, comprometido e dedicado.
Parabéns, Sindicato da Indústria do Trigo no Paraná, pelos seus 70 anos de história. Que esta trajetória continue sendo marcada por muitas conquistas, sempre em prol de toda a cadeia tritícola no estado e país. Um agradecimento especial a todos que fazem parte desta história. Sindicato da Indústria do Trigo no Paraná.